Olá, pessoal. Bom dia. Graça e paz, amados. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Como é que foi o final de semana de vocês? O meu foi maravilhoso. Vamos dizer, um fim não, mas um início, né? Porque de manhã estivemos na igreja. Foi uma santa ceia realizada de uma forma linda, maravilhosa, graças a Deus. Aliás, começamos já no final da semana, né, os preparativos, aquela expectativa, aquela movimentação, né, para que a Santa Ceia seja realizada com excelência. É uma movimentação que começa desde o altar até a entrada, né, os preparativos, os obreiros, todo mundo se mobilizando, interagindo, né, para que possamos fazer o melhor para o Senhor. E foi bênção, graças a Deus. E depois também tivemos o nosso momento, né, momento de descanso, momento de lazer, por que não dizer, né? Porque nós temos que saber separar as coisas, né? Há momentos para tudo, momentos de adoração, há momentos, né, de louvor a Deus, mas também temos que procurar descansar, estar com a família, procurar um passeio saudável, né, num parque, numa chácara, em algum lugar, em contato com a natureza. Mas é isso, pessoal. Eu quero compartilhar com vocês nesta manhã de segunda-feira, como já de praxe, né, a gente trazer um momento de reflexão. E eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está registrada aqui em Tiago 4. Aqui no texto diz: a origem das contendas. Eu poderia começar a falar, né, e pregar. Não sou pregadora, como já disse, mas eu poderia dar a introdução aqui, já começando pelo texto. Mas eu tenho aprendido que texto sem contexto é motivo para se pregar heresia, né? Então eu tenho muito cuidado, tenho medo, até porque não sou pregadora, por isso eu tenho que tomar mais cuidado ainda e vigiar mais, não é mesmo? Mas eu quero compartilhar com vocês nesta manhã Tiago 4 e versículo 6. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Tiago 4, versículo 6, que diz assim: antes ele dá maior graça, quer dizer, ele, o Senhor, né? Antes ele dá maior graça, ponto e vírgula. Antes, vírgula, ele dá maior graça. Antes ele dá maior graça, ponto e vírgula. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? É muito sério, né, pessoal? Esses dois versículos aqui, olha, chama bem a atenção da gente. Chama muita atenção. Mas a seguir aqui no 7, vamos continuar e ler bem direitinho. Antes ele dá maior graça pelo que diz, resistir ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A gente
a gente vê assim que são poucos, né? Nós, dentro da nossa limitação, na nossa humanidade, a tendência nossa sempre é cometer atitudes arrogantes, procurar sempre estar se exaltando, não é? A palavra de Deus, ela revela sempre a nós que nós devemos procurar ser humilde, deixar Deus aparecer e nós diminuir. Mas, olha, gente, é muito sério. A gente tem que estar em constante oração, em constante vigilância, para não cair nessa tentação, com esses sentimentos carnais que nos leva, né? Hoje em dia, principalmente agora, a Igreja de Deus está vivendo isso, uma competição tão ferrenha que as pessoas passam por cima uma das outras sem medir as consequências, porque ela tem um sentimento egoísta. Porque muitas vezes a pessoa ela não está se importando com mais nada. Ela está preocupada com o bem-estar dela, com a posição dela, ela quer estar na primeira fila, ela quer chamar atenção, ela quer usar trombeta, né, para aparecer. Isso isso é sinônimo de quê? Sinônimo de arrogância, falta de humildade. Então, que você e eu pensemos nesta manhã, para a gente não estar no grupo dos que se acham, né? No grupo dos que se acham, há falta de humildade, há arrogância. Então, não há resistência contra o pecado, não há resistência contra a carne, não há resistência sobre a humildade. E o Senhor nos ensina nesta manhã, através da sua santa palavra, que Ele resiste realmente, né? Falando do versículo 7, que Ele resiste ao soberbo, mas Ele exalta os humildes. Portanto, Ele nos orienta para a gente resistir, sim, no capítulo 7, enfatizando bem, resistir sempre ao inimigo das nossas almas, resistir sempre ao diabo, e ele então fugirá de nós. Portanto, nós devemos sempre refletir e pedir a Deus sabedoria. Muitas vezes, em determinada circunstância, que o próprio Deus, às vezes, para nos ensinar, Ele permite situação de adversidade, de confronto, para nos testar, para nos provar. Aí é uma guerra, há uma guerra, onde a gente tem que resistir ao inimigo e deixar prevalecer a vontade de Deus, e para que o Senhor encontre em nós a humildade, porque a humildade, ela tem um paralelo com os desígnios do Senhor, contrário que a arrogância, a soberba, ela tem um paralelo, sim, com o mal, porque o inimigo das nossas almas, em situações de adversidade, que você nem não sabe como fazer, como agir, deixa que prevaleça a vontade do Senhor na tua vida. Aquela situação que parece que você está perdendo, que você está sendo humilhado, olha aí, você está levando um desaforo, olha aí, você está... Então, não adianta a gente querer agir com as nossas armas.
Não adianta. Nós temos que lutar com as armas espirituais. Aqui está uma arma espiritual. Resistir o diabo. É uma arma. Resistir. Fica firme. Fica firme, ficar firme quando você se deparar com confronto, se deparar com insulto. Resista. Resista firme no propósito que o Senhor é contigo. Mas nunca queira, em situações de adversidade, mostrar que você é capaz. Na sua carne, você não vai vencer. Imagina, querer se exaltar e dar a última palavra, achar que você é o bambambam, que você tem capacidade para vencer o adversário, a tua carne, o inimigo. Porque quando você se depara com situações de adversidade com as pessoas, a tua luta não é contra elas. Aquela pessoa que te humilhou, aquela pessoa que deixou você para baixo, com atitudes, com palavras, e veio com tudo para cima de você, lembre-se que você tem que resistir nessa hora. Resistir nessa hora, não abrir a boca para estar no mesmo nível, falar as mesmas palavras, responder à altura, não é por aí. Então, essa é uma resistência que depois Deus estará te exaltando, porque realmente a palavra do Senhor, ela promete, mas cumpre. Ela nos permite muitas vezes, para nos ensinar, para nos dar crescimento, o Senhor nos coloca em situações de aperto, de afronta, momentos difíceis que você está se achando ali a menor das criaturas. Mas lembre-se que o Senhor é contigo. Se você estiver passando por momentos dessa natureza, resista ao inimigo, porque o Senhor te exaltará quando você agir com humildade. Realmente, você estará usando a arma poderosa que o Espírito Santo nos dá a cada dia para resistir às afrontas, às contendas do dia a dia, vamos dizer assim. Então, o Senhor estará te exaltando, porque terrível coisa é a pessoa não depender de Deus e achar que ela pode, sem ter humildade, sem se colocar no lugar que ela deve estar, porque realmente o Senhor irá cumprir as suas promessas. Amém, pessoal? Muito obrigado. Eu agradeço a você neste dia, que a sua semana seja abençoada, que na circunstância deste dia, na caminhada desta semana, se você realmente for confrontada, insultada, e não tiver argumentos, lembre-se, foque em Jesus, foque nele, porque o Senhor Jesus nos ensinou as regras como vencer o inimigo, as técnicas como vencer o inimigo. E tudo isso a gente só encontrará na palavra de Deus. Amém, pessoal? É tão bom a gente poder estar na dependência dele, não é? Porque com ele nós saltaremos muralha, venceremos o inimigo. E o pior deles, a nossa própria vontade, a nossa carne, que nunca se converte. Mas foquemos em Deus, invocamos ao Senhor, para que possamos resistir a toda essa inimizade. Amém, pessoal? Resistindo sempre o inimigo e as vontades da carne, e procurando superar e estar sempre na dependência do Senhor, para que possamos estar em paz, em tranquilidade. Amém? Muito obrigado. Eu agradeço imensamente a todos vocês. E tenham realmente uma semana feliz com Jesus, resistindo sempre, para que o Senhor venha nos exaltar. Amém?
Muito obrigado e que Deus os abençoe.